Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, o seu podcast que traz conversas reais com assuntos pautados em ciência e saúde mental. Hoje o nosso tema é o Outubro Rosa e um autocuidado que salva muita gente. A nossa convidada é a Kelly. E eu tenho o prazer aqui de receber você, Kelly, que é uma colega querida, estagiamos juntas há muitos anos atrás e que eu acompanho a trajetória, a carreira e vejo quanto é que você está crescendo e desenvolvendo na prática clínica, na prática hospitalar. A Kelly, gente, ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formações complementares em terapia comportamental dialética e terapia da aceitação em compromisso. Possui também formação em psicologia hospitalar, cuidados paliativos, psicoterapia breve e tanatologia e luto. Atualmente é pós-graduanda em prática baseada em evidências em psicologia clínica. Atua em consultório particular, psicoterapeuta e supervisora clínica e trabalha em psico-oncologia e cuidados paliativos. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Andressa. Assim, é um prazer enorme estar aqui com você. Como você falou, né? A gente já tem uma história aí, né? Na nossa formação, né? Desde quando a gente era Sim, estudante. E a gente já se encontrou aí nos caminhos, né? em Em eventos. eventos, né? E é muito bom estar aqui, é muito bom poder dar espaço para poder falar do Outubro Rosa, poder falar do câncer também, que querendo ou não ainda é um tabu, né? Na nossa Sim. sociedade. Então a gente poder dar voz a esse tema para poder as pessoas buscarem o diagnóstico precoce, a prevenção. Então, a gente está aqui para falar de saúde, para falar de vida, né? Muito importante. Eu acredito muito nas campanhas, eu acredito muito no poder que as campanhas têm de transformar vidas. E falando sobre a campanha Outubro Rosa, ela nasceu na década de 90, na ideia de trazer, né, conscientização, a prevenção, levar informação e de fazer com que a mulher em si, a família em si, tivesse esse olhar para si, através de um toque, de um modo preventivo, de uma consulta médica. E isso foi se espalhando pelo mundo todo e hoje se torna aí uma referência nessa questão mesmo do autocuidado preventivo. Como é que você enxerga, Kelly, a campanha Outubro Rosa? Como é que você vê hoje? Eu acho que é uma campanha de muita potência, né? É um momento onde todo mundo para poder falar sobre a importância do Sim, cuidado, da prevenção, do diagnóstico precoce. Por que eu acho que é importante, né? Apesar de todo mundo já saber, porque principalmente no Brasil isso deu um boom nos anos 2000, né? sim. Mas ainda assim a gente tem uma certa cultura em alguns lugares, né? Provavelmente mais interiores, não tem esse acesso tão fácil à saúde, né? Então é justamente nesse momento das campanhas onde as pessoas estão mais atentas, alertas, né? Fala assim, olha, tem um mutirão ali, né? Tem uma oportunidade aqui, as clínicas se movimentam para poder falar sobre isso e atrair as pessoas. E é muito importante, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele ajuda e contribui para a possibilidade de cura da doença. Sim. Então, muitas vezes o câncer vem, ele é assintomático, né? As pessoas não apresentam nenhum sintoma. Então, com o diagnóstico precoce, realizando os exames, né? Ou o próprio toque, como você mesmo falou, né? O autoexame já é um começo para a gente poder fazer um exame mais profundo, ultrassom, uma mamografia, né? Exames complementares para poder fazer esse diagnóstico. Então, é extremamente importante, né? Que a gente realmente fale, né? Uhum. Quebre esses paradigmas para poder falar. A gente sabe hoje que tem pessoas que até hoje não gostam de falar o nome da doença, né? Falam Sim. aquela doença é um nódulo. Ou quando pensa, já pensa na morte em si, né? Já Exato. associa o câncer a algo Uhum. mais catastrófico possível. Isso. A gente sabe que é natural pela própria história da doença, né? Assim, ao longo de todos os anos, como a gente foi enxergando e lidando com o câncer, mas a medicina e a ciência tá aí, né? Evoluindo o tempo inteiro. Eu que trabalho na área vejo que toda hora sai uma medicação nova, são novos estudos, novas formas de conduzir os tratamentos, porque ainda tem também as crenças sobre o tratamento em si, né? Então muitas pessoas falam assim, poxa, vou precisar fazer quimioterapia agora, né? Então
a quimioterapia, ela vai parar a minha vida, né? Não vou tolerar bem. Então, são muitas questões envolvidas nisso, e aí é um momento também da gente desmistificar, né? Toda vez que a gente fala sobre, a gente tem a oportunidade de desconstruir muitas crenças, né? Sim, mas essas crenças, elas também foram desenvolvidas ali na mídia, né? Os filmes, né? As novelas, a história sobre ali, né? O enredo em si, que acaba trazendo um contexto, um aprendizado que é totalmente fora de uma realidade, né, Kelly? Isso, principalmente hoje, né? Antigamente a gente ainda tinha uma outra forma de cuidar, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, em quimioterapia, muitos pacientes, eles fazem, inclusive, medicações antes para dar um suporte para que a pessoa já tolere melhor. Então, ela já toma ali um antialérgico, remédio para náusea, um corticoide. Então, um combo de remédios justamente para falar assim, olha, vamos prevenir, não vamos esperar ter, né, algum efeito colateral. A gente já previne, a pessoa já tem coisa para fazer em casa, orientações. Então já tem todo um suporte, né? Então, que bom, né? Isso traz um alívio, de certo modo, saber que a ciência ela está avançando, ela está realmente buscando aí melhorar, né, a história de vida, até porque se a gente for olhar dentro até do nosso contexto familiar, já teve alguém que já passou, conhece alguém, é um vizinho, é um conhecido, é um famoso, né, que passa por um processo desafiador. E o quanto aqui de modo, né, falta de conhecimento leva a gente ao extremo, né, em relação ao pensamento. E aí, trazendo um pouco, Kelly, sobre a campanha, me veio em mente os lacinhos, né, a cor, a temática em si. Eu vi muitos eventos esse mês de outubro, muitos eu vim de rosa hoje, né, eu acho que é digno eu vestir rosa para falar do Outubro Rosa. Mas eu vi muitos eventos, eu fiz algumas dinâmicas trazendo realmente a ideia de levar conhecimento, de que diagnóstico não é o fim, né? Que esse autocuidado ele é importante, principalmente num contexto de dia a dia, né? Eu acho que a gente tem ferramentas para a prevenção com a prática diária do autocuidado, com a prática de olhar para si, de se aceitar, de entender o seu corpo, o seu funcionamento. E aí entra a importância do autoconhecimento, né? Isso, que é chave, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue perceber coisas, né, que ajudam a gente a dar um próximo passo, né? Então, ó, tem algo diferente. Até pegando o exemplo do autoexame, né? Então, se eu conheço o meu corpo, se eu toco o meu corpo, se algo está diferente, eu percebo, né? É numa textura da pele, ou é um nódulo, um formato da minha mama que está diferente, eu já vou buscar essa ajuda, né? Sim. E aí o que eu falei, quanto antes, melhor. Sim. E tem algumas questões, assim, de hierarquia genética, que tem, né? Kelly? Familiares de primeiro grau, então tem um índice maior, se eu não me engano, eu tenho que fazer o exame de 6 em 6 meses, tem algo do tipo? Tem. Alguns, digamos assim, protocolos, né? Que o mastologista, gineco ou o próprio geneticista, né? Porque em alguns casos é indicado que se faça um mapeamento genético, porque aí a gente já consegue ver se aquela pessoa ela tem alguma predisposição genética para alguns tipos de câncer. Se a gente for lembrar do caso de Angelina Jolie, né? Sim. Muito famoso, Sim. porque a mãe dela teve, né, um câncer de mama. E ela decidiu fazer, e ela tinha uma mutação genética, onde ela tinha, acho que se não me engano, 90% de chance, não vou arriscar dar o número exato, porque eu não me recordo, e ela decidiu retirar as mamas, né, para poder prevenir. A gente sabe que não é 100%, né, a retirada não garante que a pessoa nunca tenha, né, o câncer, mas reduz, mas é uma possibilidade, por exemplo, passar por uma consulta com um geneticista, falar do seu histórico familiar e ele vai prescrever ali um exame em que a pessoa pode fazer justamente para ter essa noção. E, inclusive, esse exame é pedido também em alguns tipos de câncer. Então, a partir do diagnóstico, o médico avalia esse histórico familiar e já pede também para saber, porque isso influencia no tipo do tratamento. Então, tem tratamentos específicos para mutações genéticas específicas. Então, esse também é um dado importante, né? Então, quando a gente já tem um familiar, tem ali, né, um histórico, é importante levar isso para o médico que te acompanha, para justamente já tentar ele fazer essa prevenção também nesse sentido.
Sim, sim. Então, minha gente, se você aí. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é um tema, é um assunto que muitas vezes é delicado, a gente foge. Eu vejo, já ouvi, né? Pacientes trazerem de quem busca, acha, né? Em exames de rotina, tem um medo de fazer e descobrir algo. Gera uma ansiedade, gera uma aflição, mas é muito sobre prevenção, é muito sobre vida, de entender que faz parte do protocolo em si, né? Até porque a gente não escolhe o corpo que a gente vai vir, né? Quais são ali as circunstâncias, nada disso, são acontecimentos que fazem parte da vida. E se a gente pode agir com prevenção, vamos agir com prevenção. E a importância, né, do seu autocuidado, de buscar o conhecimento e, de fato, melhorar a relação aí com você, tá certo? Eu acho essas campanhas trazem esse efeito midiático, trazem esse efeito de levar em pequenas organizações, pequenos grupos, a ideia de realmente trazer a conscientização, de fazer com que cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar. Não é só uma cor, né? Isso, não é importante. só um laço, nada disso, é muito além. E aí, em seguida, vem o novembro, né? O novembro azul ali, que pega, né? Que aí já entra na questão do homem, do olhar para a saúde do homem, que também é uma campanha extremamente importante, visto aí que os homens não têm essa mesma visão, né? Esse mesmo cuidado que as mulheres têm em relação a buscar o cuidado, o conhecimento. Ainda existem os tabus, que são aí fortemente impactados na busca em si desse cuidado de prevenção. Então, são campanhas que trazem essa visibilidade pensando em você, no seu bem-estar. Eu entendo também que é o contexto social, se a gente for olhar, importante, né, Kelly, que traz aí alguns impactos. Então, depende de uma política, né? De políticas públicas, de uma rede municipal, de que a acessibilidade é complicada. Exato. Então, é um mês que acontece muito mutirões. Isso. Né? Eu vejo muito isso. Os mutirões profissionais ali atendem de manhã cedo até tarde, quantas pessoas tiverem. E o quanto é que esses mutirões também transformam vidas. Com certeza, certeza. E falando até de campanha, setembro, a gente tem o Setembro em Flor, na oncologia, que é para cânceres ginecológicos. Sim. Então, é geralmente coladinho, né, ali com o Outubro Rosa, e também vem ganhando muita força, né, porque também fala muito de prevenção, é o feminino sendo cuidado também, né, então a gente tem visto muito movimento, assim, da junção dessas duas campanhas, sabe? Sim. Então também é muito interessante, muito importante também a gente botar luz nisso, né, porque câncer de colo de útero, câncer de ovário, então ter esse olhar também, né, para a área, então, para a mulher se cuidar de uma forma integral, né? Então, porque a gente está falando da mama, mas como a Andressa trouxe, a gente vai olhar para a mulher como um todo, para o homem como um todo também, e aí a gente vai falar de saúde mental, né? Que não tem como a gente descolar. Sim, sim, e aí eu já ia puxar um gancho aqui. Me conte, Kelly, dentro das suas práticas e experiência, né, como é o impacto emocional diante de um diagnóstico? Como é que funciona? É natural a gente ter repercussões emocionais diversas, né, diante de um diagnóstico oncológico. A gente percebe que tristeza, raiva, angústia, ansiedade são emoções naturais e esperadas para esse momento, né? Não só para a pessoa que recebeu o diagnóstico, mas também para a sua família, amigos, todo mundo que está ali em torno, que compõe a sua rede, né? É natural a gente ter essa repercussão emocional. Sim. Obviamente, cada um responde de uma maneira, né? Então, não dá pra gente generalizar de que todo mundo vai sentir da mesma forma. Sim. Mas é muito comum, né? A gente perceber que as pessoas ficam mais mobilizadas, aquele momento de angústia, de não saber o que vai ser dali pra frente, né? As incertezas, as inseguranças, as crenças que são muito ativadas nessa hora, né? Pensamento de morte é uma coisa que eu escuto muito, né? Na minha prática. Que é a primeira coisa que vai, né? O chão se abre, alguém puxou o meu tapete com essa descoberta,
né? São falas que são Sim. corriqueiras em consultório. Mas após a pessoa conhecer como vai ser o processo, receber as orientações, conhecer uma equipe, né? Porque eu acho que isso também dá uma segurança. Equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de câncer, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de uma equipe coesa, junta, para poder trabalhar em prol da qualidade de vida e da saúde daquela pessoa, né? Então, aí vem o médico com as orientações, vem a psicologia com suporte emocional, o nutricionista para poder trazer orientações específicas, muitas vezes para o tipo de câncer ou para o tratamento. E a gente vai somando esforços com enfermagem, fisioterapia e quem mais for necessário. E aí isso ajuda as pessoas a irem digerindo essa informação, que eu acho que também é uma coisa importante, a gente dá tempo para as coisas assentarem emocionalmente, né? Sim. Então, é basicamente isso que eu vejo no inicial, assim, né? Então, descobrir geralmente esse recorte, muitas dúvidas e incertezas. Sim, e normalmente as clínicas e hospitais que trabalham com o diagnóstico já têm esse suporte. Né? O paciente ele não sai dali desamparado, sem saber o que é que vai fazer, qual vai ser o próximo passo, né? Já sai ali estruturado, com um planejamento. Isso, com certeza. Inclusive, por exemplo, o suporte psicológico é algo que está na lei, né? Que precisa ter, até mesmo instituições públicas, né? Então, toda instituição que trabalha com oncologia tem que ter um psicólogo de referência para poder justamente oferecer esse cuidado e esse olhar. Importante. Né? Eu acho que você trouxe algo que me veio em mente, a sensação e o sentimento da perda de identidade. Né? Quem eu sou, o que é que vai ser de mim. Isso, e muitas vezes essas experiências elas transformam, né? Vidas, pessoas que mudam literalmente a visão sobre si, aí entra, né, nas crenças, nos valores, no olhar que construiu sobre si, sobre o mundo, sobre o outro, para um novo olhar, uma nova visão. E o quanto é desafiador. Sim, né? Com certeza. Afinal, se conhecer em uma versão que é difícil. E nunca vivida antes, né? Então, assim, não existe preparo para isso. Sim. Até mesmo quando a gente falou de histórico familiar, né? É muito diferente a posição, né? Então, mesmo que alguém da família tenha passado por isso, a pessoa, né, estar agora com o diagnóstico é uma outra vivência. Até porque cada experiência é única, cada pessoa passa por esse processo de uma forma diferente, enfrenta de uma forma diferente. Então, é isso, não tem preparo, né? Não tem aquilo que eu faço ao longo da vida para poder chegar pronta para qualquer adversidade que vai acontecer e, inclusive, um adoecimento, né? Sim. Eu costumo sempre dizer, né, aos pacientes que na vida a gente está sempre desejando felicidades, 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 né? Boas-vindas, muita saúde, muita felicidade. Verdade. Então, nosso pensamento é que só felicidade importa, né? Então, o que não não quero, esquece, não pode falar. Isso. Porque senão pode. Então, faz parte, gente, do processo, né? Que é viver. A gente, embora tenhamos aí um tabu muito grande, falar sobre morte, morrer, e isso gera uma ansiedade, gera um sentimento difícil, doloroso, é algo que todos nós vamos passar em algum momento da vida. Sim. Né? Porque a única certeza que a gente tem, que um dia a gente vai partir. Obviamente que uns mais jovens, outros não. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essa dor. E a gente não vai ter nenhum preparo. E mesmo que a gente tivesse, a gente nunca está preparado. Exato. Exatamente. Não existe. Não existe preparo para isso, né? Acho que aqui a gente poderia abrir até um outro tópico, luto, que eu acho que é um outro tema importantíssimo, que aí já dando a dica para uma próxima, Sim. né? Uma próxima sessão aqui. Sim. Mas a gente pode falar também, que eu acho importante, dos pacientes que descobrem um câncer de mama, mas não tem uma perspectiva de cura. Porque eu acho que nas campanhas também a gente fala tanto do diagnóstico precoce, como isso aumenta a chance de cura, mas algumas pessoas descobrem num estágio mais avançado. Sim. Né?
E essas pessoas também têm tratamento, né? Porque quando a gente pensa assim que não tem cura, e a gente vai começando aqui a falar de cuidado paliativo, talvez, né? Sim. Isso amedronta muitas pessoas. E falar de cuidado paliativo também é um outro tabu à parte, porque muitas pessoas pensam que é a hora que não tem mais nada a fazer, né? De que é só um paliativo, né? Esse só como se fosse Sim. algo pequeno. É só para não doer tanto. Isso, e não é sobre isso, né? Cuidado paliativo, ele vem para aliviar, sim, o sofrimento em todas as suas dimensões. Então, eu acho que é um casamento perfeito com a psico-oncologia, porque é a gente olhar para a pessoa no seu corpo, né, o seu físico, o seu emocional, o âmbito social e espiritual, né, espiritual e existencial daquela pessoa. Então, é a gente cuidar de tudo isso dentro de uma condição ameaçadora da vida. E isso vai começar, inclusive, muitas vezes desde o diagnóstico, né? Então, a pessoa que descobre uma doença que pode ameaçar a vida dela, porque a gente não tem uma perspectiva possível de cura naquele momento, a gente já tem indicação de cuidado paliativo. Nem que seja para sentar e conversar com o médico, mesmo que ele não prescreva nada, né? Mesmo que seja ali para poder contar a minha história, de onde eu vim, os meus valores, o que é que eu acredito, o que eu desejo. Já é uma consulta muito válida, já Sim. é uma equipe que vai escutar e que vai conduzir, né, o tratamento em conjunto com o próprio paciente, sua família, em prol da qualidade de vida. Sim. E isso já é muita coisa. Sim. Sim, eu gosto muito da Ana Cláudia Quintana, né? O clássico aí, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu acho que é um livro que ensina muito a ter esse olhar para o paliativo, para o cuidado paliativo, não no sentido de estar ali só apagando um incêndio, mas não, vai muito além. É uma forma, eu vejo muito amor, sabe? Eu sou suspeita, então. Eu vejo muito amor nesse cuidado, porque é um lado muito humano, muito cuidadoso, tanto dos médicos, assistente social, psicólogos. É um outro nível, assim, de cuidado mesmo, né? Do amor ao próximo, que foge. Acho que eu não tenho nem palavras para dizer, sabe? Mas é um trabalho muito lindo. E eu imagino o quanto desafiador também às vezes, de nós também como profissionais, estar nesse cuidado, né, com o outro. Você trazendo isso, Kelly, me veio muito em mente também nós psicólogos, quando a gente lida com um paciente que a gente acompanha, que passa também por um diagnóstico, que passa também por um momento delicado e que o paciente ele compartilha ali em sessão a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Já atendi pacientes, né, que já tiveram câncer, que tiveram a cura. Então, é um processo doloroso e que muitas vezes a gente fica também na expectativa, né? A gente tá ali junto, acompanhando. Então, não é só o psicólogo clínico, ele tem um psicólogo oncológico, ele tem toda uma equipe que tá ali por trás também. E isso é muito bom, porque dá um suporte. Isso, né? Com certeza. É o tripé aí nesse processo. Isso. E como é importante a gente se cuidar, né? Então, a gente que cuida também se cuidar, porque quando a gente fala dessa vinculação com quem a gente está atendendo, não é só por parte do paciente com a gente, né? É da gente para com ele também. E a gente também sente, né? A gente se entristece diante de algumas notícias, a gente também anseia por algumas coisas, né? Então, poxa, hoje é o dia daquele resultado importante, né? Não tem como não pensar, acordar e não lembrar. Exato, exatamente. Então, como é fundamental a gente ter esse cuidado com a gente, de saber onde é que eu busco também apoio, né? Então, a gente tem os nossos próprios recursos para poder lidar, né, com esse acompanhamento. Por isso que ele é tão importante, essencial, e também olhar o cuidado de quem está cuidando, né?
Exatamente, que às vezes não é só o paciente, às vezes é a família toda que precisa de um suporte Também. e como psicóloga do paciente, a Uhum. gente também leva a psicoeducação, então Uhum. vai muito além, né, Kelly? Uhum. Então, se a gente também não está se cuidando, é claro que a gente vai ali se envolver com o processo, vai ter os impactos emocionais. Então, Uhum. aí, você, psicólogo que está aí assistindo a gente, lembre-se da sua importância do seu autocuidado, de olhar para si também nesse momento. Aí entra a psicoterapia individual, entra a supervisão Isso. clínica, Uhum. e o quanto que esse processo ele pode ser desafiador, mas também pode ser um instrumento aí de aprendizado, né, Uhum. Kelly? Se a gente for olhar e ressignificar de algum modo. Claro, com certeza. Sempre válido. Sim. Vamos puxar um pouquinho a PBE, a prática baseada em evidências? Opa! Até porque o mundo, né, tem aí muitas pseudociências, Uhum. né, que a gente consegue acompanhar, Kelly, pensando na questão mesmo da importância da psicologia no tratamento, Uhum. né, emocional, no processo oncológico, do paciente, da família. O que a prática baseada em evidências traz nesse cuidado? Uhum. Bom, a gente tem muitos estudos, né, na psicologia, na psico-oncologia, e a gente precisa avaliar, obviamente, sempre a qualidade desses estudos, né? Sim. E aí a PBE vem para ajudar a gente nisso. O que está sendo mais eficaz nos tratamentos, nas demandas, né, que os nossos pacientes estão trazendo? Então, acho que para responder a sua pergunta, eu acho que é a gente fazer o que a gente já faz na prática clínica, só que nesse contexto, né? Uhum. A gente olhar, não, é porque eu acho que as pessoas às vezes até pensam que a PBE é muito protocolar, né? Então, se o paciente vem com depressão, a gente faz esse script. E não é assim. Não é, gente. Não mesmo. Não tem nada de protocolo. Com certeza. E a gente poder fazer essa análise mesmo do que a gente tem mais evidência, né, de que funciona, das intervenções empiricamente sustentadas, para a gente poder ver como é que eu posso fazer isso para o meu paciente, se isso é o perfil dele, né? Porque tem a preferência do paciente também no meio disso tudo. Sim. Né? Eu gosto muito da PBE, porque eu acho que, para além das evidências científicas que trazem, porque eu acho que isso respalda muito o nosso trabalho, né? Mas também é incluir o paciente nesse processo, né? Que é justamente, eu acho que a visão que algumas pessoas têm de que não é assim, né? De como se a gente fosse dizer, determinar as coisas. Não é bem isso, é incluir o perfil daquela pessoa, o que vai funcionar para ela. Sim. Então, e nesse contexto isso é importante, porque a gente está falando de uma pessoa que está reorganizando toda a sua vida por causa de um tratamento, né? Muitas vezes ela deseja fazer coisas que ela não consegue naquele momento. Então, uma pessoa que, por exemplo, trabalha em uma atividade, mas que vai precisar se afastar por conta do tratamento. Não vai conseguir manter ali aquela rotina laboral. Sim. Mas, pensando numa intervenção, seria ótimo que ela mantesse o contato social que o trabalho poderia favorecer. Mas, já que isso não é possível, eu preciso pensar em outras estratégias. Então, tem um contexto ali que já me dá outros elementos do que se eu estivesse atendendo uma pessoa que não estivesse em tratamento, entende? Sim. Então, tentar unir, né? O que as evidências me trazem com a possibilidade daquela pessoa diante desse contexto, né? No contexto de hospitalização, ainda mais porque é uma pessoa que está ali restrita ao hospital. Então, eu preciso usar muito da criatividade junto com as evidências para poder transformar aquilo, né, numa intervenção eficiente para aquela demanda. Sim. Então, eu acho que casa super, né, as áreas ali, mas obviamente demanda muito da nossa expertise, né, da gente poder olhar e fazer ajustes necessários e intervir de uma forma realmente que vai favorecer, né, o paciente. Sim, até porque, né, Kelly, a gente precisa até trazer esse olhar para quem não tem um conhecimento sobre abordagens da PBE. A prática baseada em evidência não é uma abordagem teórica, é um método de atendimento clínico com a base científica que funciona, que traz resultados, que traz um retorno e um respaldo clínico em qualquer área de atuação da vida, seja na prática hospitalar, seja na clínica,
seja no RH, seja em qualquer contexto, porque existem estudos que sustentam essa experiência e essa prática dentro da área de atuação. Aqui no Além das Sessões a gente gravou um episódio falando sobre prática baseada em evidências com a Camila Seixas. Então, se você aí está interessado em conhecer um pouco mais, visita lá os episódios Prática Baseada em Evidências com a Camila Seixas, que aí você vai conhecer um pouquinho o que era a abordagem, como funciona dentro do consultório. E aí, pegando até esse contexto, é uma dúvida que muita gente tem, né? É só protocolo, né? Muito direto. Não, gente, é um olhar humanizado, é totalmente o oposto. A diferença é, a gente não vai estar enviesado em nada. A gente vai estar ali realmente, vai ter o olhar, vai ter o cuidado do profissional, vai ter o cuidado ali com o paciente diante da realidade, o contexto no qual ele está inserido. E vai levar ali as condições de trabalho para aquele atendimento específico. Não é sobre abordagem, é sobre um humano tocando um outro humano, mas humano que tem um domínio de técnicas, de ciência, de entendimento. Isso não é sobre ser robô. Exato. Por favor, né? Bom dia, tudo bem? Qual é o seu problema hoje? Não é sobre isso, é sobre ter um olhar realmente empático, humano. E, sinceramente, Kelly, depois que eu descobri a PBE, minha vida transformou, porque começou a fazer sentido a prática clínica. Começou a fazer sentido porque eu olhei além, né? Quando a gente vem da TCC, você também veio da TCC, a gente entende que chega um momento que parece que chegou no limite. E a gente sente, não, gente, tem alguma coisa a mais que precisa, que a gente tem que entender. E aí é onde entra, né? As terapias contextuais e a PBE, né, que traz hoje aí ferramentas poderosas para o acompanhamento mesmo clínico. Perfeito. E aí eu vou pegar um outro gancho, né? Se a ciência ela está avançando tanto para a medicina, por que não para a psicologia? Não é? Né? Por que não? Porque a psicologia é uma profissão ainda nova. Todo mundo adora dizer isso, né? Sim, gente, a gente também tem que crescer ali lado a lado, né? Exatamente. E nós podemos fazer pesquisas, estudos, né? Como que a gente faz, né? Para saber o que funciona, né? Uma das coisas que eu penso muito, desde que eu comecei também a conhecer a PBE, é assim, quando eu vou para o médico, eu espero que ele me avalie e ele me favoreça o melhor tratamento disponível para o que eu estou apresentando. Sim. E eu quero isso em qualquer área da saúde que eu vá, né? Então eu quero isso quando eu vou num fisioterapeuta e ele me diga assim, olha, esses exercícios são os melhores, esse tratamento é o melhor. Quando eu vou no nutricionista e vai dizer, olha, essa estratégia para você, eu acho que vai funcionar por isso, isso e isso, e me diga os estudos, de onde vem, né? Sim. Por que ele está passando aquele suplemento? Quais são os objetivos, os estudos daquilo? Eu gosto disso, eu quero isso para o meu paciente, né? Eu quero que ele seja atendido com e tenha as intervenções com as melhores evidências possíveis. Né? Sim, sim. E isso é sobre um olhar humano com a Total. base da ciência, gente. Ciência é maravilhosa, a gente tem que andar de mãos dadas. Exatamente. Eu sei que pode ter, né, todo esse viés aí que vem, né, de tudo é PBE, tudo... Não, gente, não é sobre ser TCC, sobre não, é sobre a gente realmente estar unido em uma prática que leve realmente um cuidado ético, humano, empático, pensando justamente até nesse cuidado que ele trouxe, né, do que eu quero para mim, eu quero para o outro também, né, o que eu penso que funciona e que eu sei que tem ali estudos, que eu sei que tem ali evidências, eu também vou querer para o meu paciente. Eu vou querer para a minha filha, para o meu esposo, eu vou querer também. Porque é desse modo que a gente consegue, sim, trabalhar melhor as prevenções, as causalidades e por aí vai. Então, temos aí... Sabe o que me veio em mente quando eu pensei, né, na prática baseada em evidências? As pseudociências, os tabus aí, né, que englobam os diversos tratamentos psicodélicos, às vezes, né, no tratamento do câncer, e o quanto muitas vezes a falta de informação
gera essas fake news, né? De que você tem que fazer tal coisa para não ter o câncer, né? Você tem que, não sei o que lá, né? Então, tem muita informação que são desinformações, que não tem embasamento científicos. Então, se você aí já há um estudo de não sei o que aparece na internet, realmente cheque direitinho se tem um viés ali, se tem uma informação, uma fonte segura, porque a gente, quando está buscando, né, um tratamento, é natural que a gente encontre muitas informações na internet. E muitas vezes essas informações, elas não são verdadeiras, não tem embasamento científico. Ou está preso ali a um contexto de que funcionou com uma pessoa, também vai funcionar comigo. Isso. Né? Então, você tem que tomar o vinagre todo dia. Né? Perfeito. Então, vamos com calma, né? Vamos buscar realmente ali, ouvir o médico, o especialista. Se é sobre alimentação, procure um nutricionista, especialista em oncologia. Importante. Né? Se é sobre alguma demanda emocional, procura um psicólogo, psiquiatra, converse com o seu médico, mas não entre nas ondas das fake news de internet, porque funcionou com fulano. Eu sei que muita coisa é natural também, né? É natural. Essa Mas é uma polêmica, cuidado. exato. É muito comum que diante do diagnóstico, muitas pessoas também venham para querer ajudar. E com isso começam a oferecer, né? Dicas, receitas, né? Justamente com essa fala. Mas é natural. Planta pode. Um chazinho. Tem um que é famoso, que é o chá da folha da graviola. Esse é polêmica. E se você já tomou o chá da graviola? O chá da folha. A fruta geralmente está liberada. Pode comer a fruta, geralmente está liberado. Garanta com o seu nutri, mas geralmente está liberado. Sim. Mas o chá da folha da graviola é uma coisa que a gente escuta muito. E aí, o que acontece? Muitas vezes, alguns produtos, sejam eles naturais ou não, podem causar um impacto no nosso organismo e prejudicar o tratamento. Então, isso que a Andressa falou é extremamente importante. Recebeu qualquer dica, mesmo que seja natural, é um fitoterápico, é um chá, é uma fórmula, é um remédio, qualquer coisa, checa com sua equipe de saúde, porque isso pode impactar na eficácia do tratamento. Sim. E até mesmo agravar a condição. Então, a gente vai precisar aí fazer uma análise de interações de substâncias, né? Hoje em dia, se a gente for para pensar, muitos quimioterápicos vieram de plantas. Então, as plantas, sim, elas funcionam, elas são medicinais. Só que existe um processo ali por trás que ajuda a gente a extrair essas substâncias dela. Sim. Então, muito cuidado, checa sempre com a equipe de saúde, para a gente não acabar, né, usando algo que só vai prejudicar. Então, muita atenção. É por isso que eu trouxe, né? Acho que no momento de desespero, né? De medo, de tensão, de estresse, isso faz realmente, né? Eu já vi até assim. Sabe o que é bom para não ter, né? O câncer. Como se fosse assim, né? Algo milagroso ali, instantâneo. E não, gente. Isso. É muito sobre a prática aí do seu autocuidado, a busca de um acompanhamento médico, que você conheça o seu corpo, consiga ali identificar sinais, sintomas e buscar ajuda imediatamente. As campanhas, elas estão aí justamente para fomentar e te lembrar de olhar para si, de olhar para o seu cuidado, de buscar uma consulta. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo hoje em sua vida, mas eu imagino que você chegou aqui com esse tema, é porque esse tema de algum modo te toca, ou você tem interesse em conhecer mais, em se aprofundar mais nesse assunto, né, Kelly? Então é um momento de olhar um pouco para si, de praticar aí esse autocuidado, esse autoamor e com certeza transformar a sua vida, ressignificando uma dor em algo positivo, em algo que traga aí uma lembrança significativa. Né, Kelly? Perfeito. A gente está chegando, Kelly,
no final, mas temos lembrancinha aqui para você. Biscoitos amanteigados sabor de vó. Obrigada! A nossa parceira aqui do Além das Sessões, que está conosco quinzenalmente, deliciando aqui o nosso papo com biscoitinhos amanteigados. E se você aí quiser fazer a sua encomenda, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato do Sabor de Vó. Além de biscoitos amanteigados, tem biscoitos também personalizados. Então, aí, se você tem sua logo, quer levar para a sua empresa, entre em contato e fale lá com a Dorisa, que com certeza você vai amar. A gente também tem aqui no Além das Sessões a parceira Stock Prime, que é uma loja de vestuário feminino que garante aí o look moderno, elegante para você. E você que é ouvinte do Além das Sessões, tem um cupom de desconto, Stock 10, garanta aí o seu desconto, entre em contato com a Josi, que com certeza você vai arrasar. Final de ano tá aí, o verão tá aí e tem muitos looks aí bombando, viu? Pois bem, Kelly, me conte aí, pra gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Uma mensagem aí. Afinal, o autocuidado não é luxo, é sobrevivência, né? Um olhar para si. Fale aí para os nossos queridos ouvintes, tanto do YouTube quanto do Spotify. Perfeito. Bom, acho que o autocuidado ele é base para trazer para a gente uma qualidade de vida, independente do que a gente esteja vivendo, né? Que o autocuidado ele seja uma bússola que leve a gente a fazer coisas que sejam valorosas na nossa vida, né? Que a gente possa olhar para a nossa vida como algo precioso e que merece esse cuidado em todas as esferas. E que se a gente se deparar diante de alguma dificuldade, que se essa dificuldade pode ser um adoecimento, pode ser o adoecimento de um familiar, né? Como a gente está aqui falando de câncer, existem muitas nuances, né? O câncer ele é multifacetado, ele atinge diversas esferas da nossa vida. Não deixe de procurar ajuda. Tem uma frase de Cicely Saunders, que é, né, uma mãe para os cuidados paliativos, que me encanta muito, que é: o sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida. E quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de um adoecimento, muitas vezes a gente precisa de pessoas para ajudar a gente a atravessar. Então é isso. Busquem alguém, busquem pessoas, busquem uma rede para ajudar a atravessar esse momento. Vai valer a pena. Que linda a mensagem, Kelly. Eu estou muito feliz em te receber aqui no Além das Sessões. Foi uma conversa necessária, humana, cuidadosa, para falar de um tema e de um assunto que muitas vezes é um tabu, né? Tem muitos ali contextos fortes, impactantes, muitas crenças. E eu sei que levar esse assunto aqui no Além das Sessões é também importante, afinal, quinzenalmente a gente está aqui trazendo conteúdo, conhecimento, assuntos que trazem um embasamento científico, ético, humano e conversas reais, até porque o autocuidado ele vai além do consultório, de uma sessão de terapia. Então, para você aí que nos ouve, lembre-se, Outubro Rosa é para te lembrar de cuidar de si, de cuidar do seu corpo, da sua mente, afinal você importa muito. Muito obrigada pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais. Qual a sua rede social, Kelly? @psicóloga Kelly Leal. E o meu, você já conhece, andressacarneiro.pc, e o Além das Sessões, você também acompanha lá no Instagram. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.